Há momentos em que a vida parece chegar a um ponto crucial e não nos dá mais espaço para recuar. Não porque estejamos sendo pressionados, mas porque chegamos ao limite por conta própria, além do qual o antigo modo de vida já não funciona. Para Leão, esse momento está ligado a 3 de janeiro de 2026, e sua natureza fatídica é sentida não externamente, mas internamente, no nível de uma escolha profunda. Você está acostumado a ser forte, a manter a compostura, a assumir responsabilidades, a seguir em frente mesmo quando o cansaço se acumula por dentro há muito tempo. Sua força sempre foi visível para os outros, mas poucos imaginavam o quanto de autocontrole e esforço ela escondia. Com o tempo, esse esforço se torna um ruído de fundo, algo com que você se acostuma. E é exatamente isso que torna este dia fatídico tão importante. Ele te tira do seu modo habitual. Durante esse período, Leão pode ter uma sensação estranha, como se não fosse mais possível continuar no piloto automático. Aquilo que antes lhe dava um senso de importância, de repente, deixa de lhe preencher. Aquilo pelo qual você tanto trabalhou perde sua força interior. E isso não é uma crise ou um fracasso. É um momento de honestidade, para o qual você vem caminhando há muito tempo, mesmo sem se dar conta. A questão crucial aqui não é que você precise mudar algo urgentemente. É que você não pode mais evitar ver, não pode mais ignorar a voz interior que fala de uma discrepância entre quem você demonstra ser e quem você realmente se tornou. Essa lacuna não te destrói, mas exige sua atenção. Você pode perceber que seu papel habitual já não lhe oferece o suporte necessário. O reconhecimento externo deixa de ser suficiente. Palavras de encorajamento já não encobrem a sensação de vazio interior. E, nesse momento, surge uma questão importante. Não sobre como manter seu status, mas sobre como recuperar a sensação de plenitude interior. Este é um momento muito delicado, porque agora surge uma escolha. Continuar apegado à imagem ou permitir-se ser real. Essa escolha não é feita em público. É feita interiormente, em silêncio, onde você não precisa provar nada a ninguém. Dias decisivos raramente exigem decisões ruidosas. Exigem a coragem de ser honesto, de admitir que seu antigo modo de vida já não reflete sua essência. E essa admissão não te enfraquece. Ela devolve a energia que estava reprimida há muito tempo. Este dia marca o início de uma reconstrução interior, ainda invisível para os outros, mas muito perceptível para você. É como se você parasse de representar um papel e começasse a se ouvir. E é aqui que começa uma nova etapa, na qual a força deixa de ser uma obrigação e se torna uma escolha. Após a escolha interior se tornar clara, sua atenção naturalmente se volta para as áreas da vida onde a tensão vem se acumulando há mais tempo. Não necessariamente onde havia problemas, mas com mais frequência onde tudo parecia estável, porém exigia autocontrole constante. Você pode ter mantido a ordem, os resultados e o status por muito tempo, sem perceber quanta energia isso consumia. Agora, isso se torna óbvio. Primeiro, aborda-se o tema da responsabilidade. Você está acostumado a ser aquele em quem os outros se apoiam, aquele que sustenta, decide, lidera. Com o tempo, esse papel deixa de ser uma fonte de força e passa a ser sentido como um dever. Durante esse período crucial, chega uma compreensão. Você não precisa mais carregar tudo sozinho. Não porque não consiga, mas porque não quer mais. Sua relação com as conquistas muda. O que antes era visto como um objetivo agora parece uma etapa. Você começa a perceber que as vitórias externas nem sempre correspondem à satisfação interna. E essa pode ser uma descoberta surpreendente, porque você está acostumado a medir o progresso pelos resultados. Agora, a sensação de plenitude vem em primeiro lugar, não o reconhecimento. Isso fica especialmente evidente nos relacionamentos. Onde você está acostumado a ser o líder forte e confiável, o cansaço pode surgir. Não das pessoas, mas da necessidade de corresponder constantemente às expectativas. Você começa a sentir onde uma conexão está viva e onde ela se mantém apenas pela sua energia. E essa diferença se torna grande demais para ser ignorada. Nesse momento, pode surgir o desejo de simplificar tudo, de não explicar, de não provar, de não carregar o fardo. Você se permite uma pausa, onde pode se ouvir sem ruídos externos. E essa pausa se torna um ponto de virada, porque é aqui que se forma uma nova compreensão de como você quer viver dali em diante.
É importante que esta fase não te leve a destruir coisas. Não se trata de jogar tudo fora ou de desvalorizar o caminho percorrido. Pelo contrário, surge o respeito por ti mesmo, por quem conseguiu chegar até aqui. Mas, junto com isso, vem a clareza. O caminho à frente será diferente. Não necessariamente mais fácil, mas mais honesto. Você começa a perceber que suas reações habituais não se acionam mais automaticamente. Onde antes você assumia a responsabilidade sem pensar duas vezes, agora surge uma dúvida. Onde antes você concordava por obrigação, agora aparece uma resistência interna. E essa resistência não é um obstáculo, ela te protege. Este período ensina você a diferenciar força de esforço excessivo. O que antes parecia uma demonstração de força agora pode parecer um esforço exagerado. E, inversamente, a capacidade de parar, de recuar, de não carregar tudo nas costas, começa a ser sentida como maturidade. Esta é uma nova qualidade de força, com a qual você está apenas começando a se acostumar. A importância desta etapa reside no fato de que ela altera a direção da sua energia. Ela deixa de fluir para fora, mantendo uma imagem, e começa a fluir de volta para dentro. E isso cria as condições para o próximo passo, no qual não só surgirá clareza, mas também uma sensação de renovação. Aos poucos, você começa a sentir como a própria estrutura da força está mudando dentro de você. Antes, ela era sustentada por tensão, controle e a capacidade de não demonstrar fraqueza. Agora, essa estrutura parece se afrouxar, não desmoronar, mas se transformar. A sensação de precisar estar constantemente concentrado, alerta, pronto para qualquer desafio desaparece. E junto com ela, vai embora o cansaço oculto ao qual você já se acostumou. Você pode notar que está reagindo mais lentamente, não por falta de energia, mas porque não tem mais pressa em provar nada. Surge uma pausa interna, onde primeiro você sente e só depois age. Isso é estranho, porque antes, o movimento para a frente era quase automático. Agora ele se torna consciente, e isso proporciona uma sensação de profundidade que antes faltava. A tensão interna que serviu de pano de fundo por tanto tempo vai se dissipando aos poucos. Você começa a distinguir onde sua força é realmente necessária e onde você simplesmente se acostumou a intervir. E cada vez que você escolhe não interferir, não puxar, não assumir o que é extra, uma sensação de alívio surge, como se um peso invisível fosse tirado dos seus ombros. Sua autoimagem também muda. Você deixa de se identificar apenas com o papel de forte, líder, responsável. Um espaço interno se abre para outros estados, calma, suavidade, até mesmo vulnerabilidade. E, surpreendentemente, é isso que te torna mais estável, porque sua força não se baseia mais na repressão. Você começa a se sentir mais completo. Não porque tudo esteja perfeito, mas porque o conflito interno entre quem você precisa ser e quem você realmente é desapareceu. Essa sensação de plenitude não precisa de confirmação externa. Ela simplesmente existe e proporciona uma confiança que não depende das circunstâncias. Em algum momento, surge uma consciência. Seu antigo modelo de força estava ligado à solidão, ao fato de você ter que carregar tanto dentro de si, sem compartilhar, sem demonstrar. Agora essa solidão se dissolve, não porque alguém necessariamente apareça ao seu lado, mas porque você não está mais se negando. Para Leão, essa é uma mudança particularmente importante. Você começa a entender que seu valor não diminui se você não estiver liderando o caminho, que o respeito não desaparece se você se permitir uma pausa, que a verdadeira força não precisa de confirmação constante. E esse conhecimento transforma sua relação consigo mesmo de uma forma mais profunda do que qualquer evento externo. Esta fase proporciona uma sensação de renovação, não brilhante, não ostentosa, mas tranquila e profunda. É como se você estivesse retornando a si mesmo, sem camadas extras. E nesse retorno, surge a energia que antes era gasta para manter uma imagem. Agora, ela se torna seu recurso. Quando a renovação interior se instala, o mundo exterior começa a responder de forma quase imperceptível, mas muito precisa. Não se trata de mudanças bruscas ou eventos estrondosos. Em vez disso, é a sensação de que os padrões familiares não se repetem mais automaticamente. Onde antes as pessoas esperavam reações instantâneas, agora surge uma pausa, e essa pausa muda tudo.
As pessoas começam a perceber que você não está mais vivendo para atender às expectativas. Algumas encaram isso com respeito, outras com confusão. Aqueles que estavam acostumados a contar com a sua força podem sentir ansiedade, não porque você tenha se tornado mais fraco, mas porque deixou de ser uma fonte constante de apoio. E aqui é importante não retornar aos velhos padrões por um senso de obrigação. Você não é obrigado a ser um apoio às suas próprias custas. A natureza da sua comunicação muda. As conversas tornam-se mais curtas, mas mais honestas. Você explica menos e afirma mais. Você não pressiona, não precisa provar nada, nem insiste. E, surpreendentemente, isso gera mais clareza do que sua antiga forma de se comunicar. Onde antes você precisava se esforçar para manter a atenção e o respeito, agora isso acontece naturalmente. Em assuntos externos, a pressa diminui. Você começa a escolher tarefas de forma diferente, não por urgência ou expectativas, mas por uma resposta interna. Algumas coisas são deixadas de lado sem arrependimento, outras, de repente, tornam-se importantes, embora antes não parecessem prioritárias. E essa mudança torna suas ações mais precisas. Sua reação a conflitos e situações tensas muda visivelmente. Antes, você provavelmente intervinha imediatamente, assumia o controle e liderava a situação. Agora, você demonstra uma tendência a não reagir instantaneamente. Você permite que os eventos se desenrolem e, muitas vezes, sem a sua participação ativa, muitas dificuldades se resolvem sozinhas ou perdem a importância. Para Leão, esta é uma etapa importante, pois é aqui que surge uma compreensão. A influência nem sempre está ligada à presença. Às vezes, ela se manifesta com mais força quando você dá um passo para trás, não para ir embora, mas para liberar espaço, e esse espaço começa a trabalhar a seu favor. As circunstâncias externas gradualmente se ajustam ao seu novo estado. Situações que vinham drenando sua energia há muito tempo chegam ao fim. Pessoas com quem você só tinha contato por iniciativa própria se afastam. E embora isso possa trazer uma leve tristeza, junto com ela vem uma sensação de plenitude. Você não está mais se apegando ao que não combina com você. Esta fase pode parecer calma, até um pouco vazia, mas não é vazio, é uma transição. Não há necessidade de pressa ou de preenchê-la urgentemente com algo. É importante deixar que as mudanças criem raízes, porque agora está se formando uma nova configuração de vida, na qual você não se perde mais em função de um papel. Aos poucos, fica claro que algo além de certas situações ou pessoas está saindo da sua vida. O próprio modo de vida em que você precisava constantemente confirmar seu valor está desaparecendo. A necessidade de provar sua força, de ser o primeiro, de atrair atenção a qualquer custo, some. E isso não é uma perda, mas uma libertação que, a princípio, parece estranha, quase vazia. Os velhos padrões se desvanecem. Aqueles em que seu valor era medido por sua utilidade, em que amor, respeito ou reconhecimento precisavam ser conquistados, em que o silêncio alheio era visto como um sinal para agir com mais força. Agora, esses mecanismos não se ativam mais. Não porque você se tornou indiferente, mas porque não há mais uma resposta interna a esse jogo. Uma leve saudade daquela antiga sensação de ser necessário pode surgir. Isso é normal. Você viveu por muito tempo no papel de quem lidera, apoia, ampara. E quando esse papel enfraquece, surge uma pergunta: quem sou eu sem ele? A resposta não vem de imediato. Não se formula em palavras. Ela se revela através de um estado, calmo, estável, que não precisa de confirmação. Você para de frequentar lugares onde precisava ser mais do que realmente é. O desejo de manter relacionamentos onde você era valorizado pela sua função, e não pela sua presença, desaparece. Algumas conexões terminam sem nem mesmo uma conversa. A necessidade intrínseca de continuar simplesmente some. E, junto com isso, vem o respeito por si mesmo por permitir que a relação termine. Sua relação com as conquistas passadas muda. Você não as considera mais como prova do seu valor. Elas continuam fazendo parte da sua história, mas deixam de ser seu apoio. Seu apoio passa a ser interno, e isso lhe proporciona uma sensação de dignidade que não depende de opiniões externas. Para Leão, este momento é especialmente significativo, porque você começa a sentir seu valor não pela influência,
mas pela presença. Não pela força, mas pela plenitude. Este é um novo nível de maturidade, onde você não precisa lutar pelo seu lugar. Ele já é seu. O medo de perder o respeito por não estar no seu melhor desaparece. Você percebe que as conexões verdadeiras permanecem, enquanto as superficiais se dissipam sozinhas. E isso não destrói, mas purifica o seu espaço. A vida se torna mais simples, pois há menos tensão e expectativas desnecessárias. Esta fase pode parecer tranquila, até um pouco distante, mas nessa tranquilidade reside a profundidade. Você deixa de ser prisioneiro do seu próprio papel. Não está mais obrigado a se encaixar em uma imagem que já não lhe serve mais. E isso proporciona uma rara sensação de liberdade, não uma liberdade eufórica, mas sim uma liberdade calma e estável. Gradualmente, fica claro como você é ao sair dessa fase. Não um vencedor, e não alguém que provou algo. Você sai mais completo. A força interior não exige mais esforço, não precisa de confirmação e não depende da reação dos outros. Ela é sentida como uma confiança serena que não se alardeia, mas é sentida imediatamente. Você começa a perceber suas próprias decisões de forma diferente. Antes, elas podiam vir acompanhadas de dúvidas, questionamentos internos, espera por aprovação. Agora, as decisões se tornam mais tranquilas, porém mais precisas. Você explica menos para si mesmo porque escolheu uma coisa ou outra. Simplesmente sabe que combina com você, e esse conhecimento basta. Sua relação com o risco muda. Você não se precipita mais em busca de efeito, mas também não se apega à segurança por medo. Surge um senso de ponderação. Você sente onde pode avançar e onde é melhor esperar. E esse sentimento não está ligado à lógica ou ao cálculo. Ele nasce do equilíbrio interior. As pessoas ao seu redor podem notar que você está diferente. Menos aspereza, menos pressão, mais presença. Você não está tentando impressionar, e é exatamente por isso que causa uma impressão mais forte. Para Leão, essa é uma mudança sutil, mas muito importante. A influência começa a vir não de um cargo, mas de um estado de espírito. Você para de lutar contra as circunstâncias, não porque concorda com tudo, mas porque escolhe onde investir sua energia. Conflitos que antes o consumiam agora passam despercebidos. Você percebe onde realmente vale a pena intervir e onde é melhor manter distância. E isso torna a sua vida mais administrável, sem a necessidade de controlar tudo. O respeito pelos seus próprios limites surge. Você não se sente mais culpado por pausas, por dizer não, pelo silêncio. Esses estados deixam de parecer fraqueza. Pelo contrário, tornam-se parte da maturidade. Você se permite não ser o centro das atenções, não estar no centro das atenções, não estar em constante movimento. E nisso, você descobre uma nova fonte de energia. Esta fase forma uma nova qualidade de força, estável, calma, profunda. Ela não depende de sucessos externos e não é abalada por fracassos. Ela simplesmente existe. E é sobre essa base que a próxima fase da vida começa a se construir, uma com mais autenticidade e menos necessidade de representar um papel. Você começa a sentir que a vida se torna mais vibrante, não necessariamente mais brilhante, mas mais real. Há menos tensão e mais significado nela, e esse sentimento não precisa de palavras. Ele te acompanha como um pano de fundo sobre o qual os eventos agora se desenrolam. Ao final dessa jornada, surge uma sensação simples e precisa. Você não precisa mais ser quem era para se manter forte. O dia fatídico cumpriu seu papel não por meio de eventos externos, mas por meio de um ajuste interno. Tudo o que antes exigia esforço agora acontece com mais calma. Tudo o que era sustentado pela tensão se desfaz sem resistência. Você entra num estado em que a força não precisa ser comprovada, mas sim sentida. Você para de buscar confirmações incessantemente. Não procura por sinais de aprovação, não verifica se foi notado. Por dentro, surge uma confiança que dispensa reflexão. E isso muda tudo. As decisões tornam-se mais precisas. Os passos, mais confiantes. As pausas, mais significativas. Você não vive mais na expectativa de um momento. Você o vive. Os papéis do passado perdem o poder. Eles não o puxam mais para trás nem exigem um retorno. Você não está rejeitando sua experiência. Você está deixando de depender dela.
Nisso reside uma maturidade que não pode ser fingida. Ela se sente no seu tom de voz, no seu olhar, na sua escolha de palavras e no seu silêncio. E o mundo responde a isso com respeito, mesmo que não imediatamente. Você começa a construir sua vida a partir de um estado de concordância interna. Não por obrigação ou necessidade de se encaixar. Essa concordância não é ostensiva, não precisa de explicações, simplesmente existe. E isso se torna seu novo ponto de apoio. Você se permite não estar no centro das atenções quando não é necessário e se posicionar quando sente uma resposta genuína. Esse é um equilíbrio que você não encontrou de imediato, mas que encontrou de verdade. Para Leão, esse fim significa uma coisa fundamental. Sua força não está mais ligada ao esforço. Tornou-se uma escolha. E uma escolha feita com integridade não precisa de defesa. Ela é estável por si só. A partir deste momento, a vida para de testar sua resistência e começa a cooperar. Não porque ficou mais fácil, mas porque você parou de lutar contra si mesmo. Se você quiser marcar este momento e confirmar interiormente esta nova etapa, escreva uma palavra ou uma frase curta nos comentários. Por exemplo, eu escolho a mim mesma, força serena, dignidade. Às vezes, essas palavras se tornam uma âncora a qual você pode retornar quando o mundo lhe oferecer novamente o antigo papel a desempenhar. Apoie este vídeo se você se identificou com ele. Um like aqui não é uma mera formalidade, mas um sinal de que você se reconheceu nesta jornada. Etapas tão marcantes não acontecem com frequência, e é importante se permitir vivenciá-las. Esta jornada se completa, não como um ponto final, mas como uma transição. A vida continua a partir de um estado em que a força não te oprime mais, mas te sustenta. E essa é a lição mais valiosa que você pode tirar deste dia.